Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Estamos aí, né, para mais uma monitoria grátis. Hoje muito maneira, hoje muito legal. Porque, ó, vocês estão vendo essa camisa aqui? Calma aí, deixa eu ficar na ponta do pé. Tá vendo essa camisa aqui, ó, essa camisa bonita? Hoje tem sorteio de camisa, hein? Hoje tem sorteio de camisa, mas para estar concorrendo você tem que preencher o formulário que tá lá no evento do Facebook. Tem o formulário lá no evento do Facebook, preenche lá para você concorrer, ó, a essa camisa aqui e chegar tirando onda no dia da prova, para você desfilar aí na night. Sabe quando você vai lá na night lá? Pra tu tirar onda na night, ó, é preto. Preto, aquele preto sempre combina com tudo, não é verdade? Tirar onda, vai lá, preenche o formulário para estar concorrendo a essa linda camisa aqui, beleza? E, como todo mundo já sabe, monitoria grátis tem o quê? Tem cupom. Monitoria grátis tem cupom de desconto. Hoje esse cupom, hoje o patrão ficou louco, mano. Hoje o patrão ficou maluco, hoje tá uma coisa aqui de doido. Hoje tá uma coisa de doido aqui. Hoje, olha só, olha isso aí, é o plano anual. O plano anual por apenas R$12,99. Plano por apenas R$12,99. Você vai ter direito a quê por R$12,99? A todos os módulos gravados. Ó, tem mais de 20 mil aulas gravadas no site. Mas tem aula beça. Aí tu vai falar assim, ah, Vitor, eu não sei sobre MHS. Nossa, peguei pesado. Não sei sobre MHS. Tem lá, tá lá explicando, tá lá gravado, tá lá explicando. Duvido você não entender depois de você assistir. Eu duvido. E se isso não basta para você assinar, vocês sabem agora, ó, vocês podem ver que eu até abaixei a voz, tô até mais sério agora. Porque é uma coisa realmente assim, sentimental, uma coisa que é muito séria que eu vou falar com vocês. Que a gente, né, aqui, o pessoal aqui da física, do Descomplica, tem uma conexão com uma linda cidade, a cidade de Saigon. O Oda, nosso incrível professor de biologia, tá lá do lado. O Oda foi lá do lado e falou assim, Vitor, eu falei com o Oda, eu falei, Vitor, aqui ó, o pessoal de Saigon, cara, eles estão pedindo ajuda. O que houve? Gente, os pandas de Saigon, eles, sabe aquele bichinho fofo, que dorme pouco, tem aquela olheira gigantesca, gordinho, aquele bichinho fofo, aquele panda. Então, os pandas de Saigon estão passando por uma crise. Então, o que Saigon fez? Saigon falou assim, Vitor, dá uma ajuda. Eu falei, pô, claro que eu dou uma ajuda. Pra panda, gente. Quem é que não gosta de panda? Quem é que não acha esse bichinho fofo? Vitor, uma ajuda? Eu falei, dá uma ajuda. Como é que eu posso ajudar vocês? Assim, Vitor, pra cada pessoa que assinar usando o cupom Salve os Pandas. Você pode ver que o cupom não tá aqui de bobeira não, né? Ó, Salve os Pandas. É o quê? De Saigon, é. Tá aqui embaixo também, né? Tá aqui embaixo também. Salve os Pandas de Saigon, gente. Salve os Pandas. Então se você assinar pra todo mundo, ó, pra todo mundo que assinar com Salve os Pandas lá em Saigon, você não tá entendendo, ó. É sério aqui, ó. Então vou até me aproximar aqui, ó, de vocês. De vocês, olhar aqui, ó. Ó, saiu até do foco, ó. Ó, olha aqui pra vocês aqui, ó. Gente, é muito sério, ó. Fala aqui no vidinho, ó. Gente, vocês estão ajudando os pandas de Saigon. Pra cada um que assinar, gente. O panda ganha uma sobrevida. Vocês vão ajudar a acabar com a crise de Saigon. Olha isso. Olha como isso é sensacional, isso é maravilhoso, gente. Além de você ter acesso a muitas aulas, vocês ainda vão ajudar os pandas. Não é verdade? Não é verdade? Olha só, que maravilha. Então, e aí tem uma lista aí também aí, a lista está disponível lá no evento do Facebook também, né, Mari? Temos aqui Mari, boa noite, Mari. Mari aqui ajudando a gente na câmera, essa incrível câmera girl, certo? Tá aqui ajudando a gente, boa noite, Mari. Tá aqui olhando no chat também, se você quiser falar alguma coisa, alguma reclamação, só mandar lá no chat, a Mari vai falar assim, ih, Vitor, tô falando aí. É só mandar lá no chat lá, a Mari sensacional, pá, vai lá, beleza? E que ganha? Até esqueci o que eu ia falar. Ah, então tem uma lista aí disponível no evento, certo? Então pega lá a lista, que hoje é um tema muito interessante, que é máquinas térmicas. Falei assim, Vitor, eu não vejo cair muitas máquinas térmicas diretamente no Enem. Assim, cai, gente, porque máquinas térmicas, né, é um conceito que tem uma contextualização histórica muito forte. Como assim? Vamos pensar o seguinte, ó. O que são máquinas térmicas? Né? A gente viu que a gente aprendeu isso. Se você não aprendeu, assina lá, salve os pandas, ó, assina lá, que tem lá gravado, tá lá no Descomplica. Se você não aprendeu isso ainda, mas é o seguinte,
Se eu tiver uma diferença de temperatura, por exemplo, eu tenho um lugar mais quente e um lugar mais frio, são dois lugares com diferentes temperaturas, eu vou ter um fluxo de calor, eu vou ter um fluxo de energia, olha eu já dando a resposta, eu vou ter um fluxo de energia espontâneo. E esse fluxo de energia espontâneo, devido à diferença de temperatura, é chamado de calor. Então eu vou ter esse fluxo de energia espontâneo chamado de calor. Aí o que pensaram? Poxa, se eu tenho fluxo... Observaram isso, né? Se eu tenho fluxo de energia, se eu tenho um lugar mais quente, um mais frio, e tenho energia passando por ali, será que eu consigo aproveitar essa energia que está passando por ali? Consigo, vou tentar aproveitar, vou. Aí o que eu fiz? Botei alguma coisa ali, botei um motor, botei uma turbina ali no meio, entre esse fluxo. E o que aconteceu? Na hora que a energia passa por esse motor, por essa turbina, dá uma energia a essa turbina. Então eu aproveitei essa energia espontânea que sai do quente para o frio para gerar uma energia útil, que a gente vai chamar de trabalho. E assim nasceu a máquina térmica. E assim nasceu, gente, a Revolução Industrial. Lembra lá, a primeira Revolução Industrial foi devido a quê? A máquinas a vapor. Beleza? A máquinas a vapor. Então, assim, máquinas térmicas têm uma contextualização histórica muito forte e muito importante, né? O nome já fala, ó, Revolução Industrial. Se você acha que esse nome, né, Revolução Industrial, não é importante, eu já não sei mais o que é, não é verdade? Se você falar assim pra mim, Revolução, não, Vitor, acho que não é importante não. Não, não deve ser, então. Então não sei pra você. Pra você é importante o quê? Pokémon GO. Pra você é importante Revolução Industrial, né? Pokémon GO que é importante. Pô, vamos lá, né, gente? Então é isso. Então o que viram? Viram que dá para se aproveitar esse fluxo de energia espontâneo do quente para o frio para eu gerar uma energia útil, para eu gerar trabalho. E também, outra coisa que é muito aplicada, muito forte em máquinas térmicas é a geração de energia elétrica. Por quê? É usando o princípio de máquinas térmicas, né, que a gente consegue gerar energia elétrica na termoelétrica, até na usina nuclear. A usina nuclear também você usa a energia nuclear para esquentar uma fonte, beleza? E essa fonte quente aí, ela vai acabar liberando calor para uma turbina que vai gerar e vai, né, o resto que sobrar vai liberar calor aí para o ambiente. Então, assim, eu uso esse princípio, né, das máquinas térmicas para gerar energia elétrica e foi o responsável aí por uma revolução industrial que mudou todo o mundo, não é verdade? São as máquinas a vapor, as famosas máquinas a vapor, certo? Então é isso. Vitor, e hoje em dia, onde é aplicado máquinas térmicas? Pessoal, em motores a combustão é um tipo de máquina térmica. As termoelétricas também usam o princípio das máquinas térmicas, tá? Então a gente ainda tem aplicações aí. O muito importante o conceito de máquinas térmicas veio após a máquina a vapor. Isso foi engraçado porque primeiro inventaram a máquina a vapor para depois que o pessoal viu lá, poxa, isso aqui é interessante, mas como será que ela funciona realmente? Qual é o conceito, né? Qual é o conceito por trás dessa máquina? Aí depois da invenção da máquina térmica, que foram estudar o real conceito ali por trás, o real conceito termodinâmico por trás, e nasceu toda uma ciência, né, por trás disso aí, certo? E o grande cientista responsável por isso é o que fala aí na primeira questão, o famoso Carnot. Você deve ter ouvido falar já, né? Vamos lá, primeira questão. Mário, tá tudo tranquilo? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá tranquilo? Tá. Gente, aqui temos, ó, Instagrams. Segue lá, ó, Descomplica. E o meu Instagram, né? Já que tamo aí, segue lá pra quem seguir no final, que eu vou pegar isso lá aí, ó. Quem seguir, eu mando beijo no final, hein? Mando beijo aqui ao vivo no final pra quem seguir no Instagram. Depois eu pego ali no final da aula. E é no final da aula também que a gente vai sortear a camisa, hein? Então preenche lá o formulário. No final aqui da aula, a aula acaba, lembrando, 9h30. Então ali, 9h29, 9h28, ali, umas 5 minutos pra acabar, a gente vai sortear a camisa. Então se liga lá, não dá mole, preenche logo o formulário, que vai ter o sorteiozinho pra tu ganhar essa bela camisa, beleza? Vamos lá, a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: um ciclo de Carnot trabalha entre duas fontes térmicas, uma quente em temperatura de 227 graus Celsius e uma fria em temperatura de menos 73 graus Celsius. O rendimento desta máquina em percentual é de...
Pessoal, aqui é o seguinte, ele fala de rendimento. Vamos pensar aqui, o que é rendimento, né? Eu consigo render muito quando? Eu consigo render muito quando eu consigo trabalhar muito com a energia que eu tenho. Quando eu trabalho muito com a energia que eu tenho, com a energia que foi me dada, eu sou uma pessoa que rendo muito, não é verdade? Então é isso, ó. A gente vai falar aqui rendimento. Rendimento é o seguinte, rendimento é o útil, né, que é o trabalho sobre a energia que foi me dada, que vai ser o nosso Q1. Pessoal, muito importante aqui é que eu não vou entrar muito a fundo no conceito de máquinas térmicas, beleza? Eu vou focar nos exercícios aqui e vou resolver falando. Se você tiver muitas dúvidas em máquinas térmicas, lá no site, assim, não é pra fazer propaganda não, é porque é verdade mesmo. Lá no site tem um módulo gravado sobre máquinas térmicas excelente, onde você tem vários vídeos explicando todo o conceito, fala de máquinas térmicas, máquinas frigoríficas, transformações cíclicas, ciclo de Carnot. Então, assim, se você tiver muita dúvida nisso ainda, lá no site tem, ó, salve os pandas. Salve os pandas, esse salve também, né? Olha só, você tá salvando 2 pessoas. Tá salvando você e os pandas. Isso é legal, né? Legal. Então, vai lá. Beleza? Então é isso. Rendimento é trabalho é o útil sobre o total. Beleza? Só que a gente tem lá na Terra, lá nas máquinas térmicas, que trabalho é igual ao quê? Trabalho é igual a o Q1, que é o calor da fonte quente. Lembrando, Q1 é o calor que sai da fonte quente, Q2 é o calor que é jogado para a fonte fria. Então vai ser, ó, Q1 menos Q2 sobre Q1. Aí as crianças agora vão chorar na matemática, né? As crianças agora vão chorar na matemática, porque simplificando isso aqui, ó, fica 1 menos Q2 sobre Q1. Vitor, meus filhos, o que você fez aí, Vitor? Gente, eu só simplifiquei, tá? Q1 menos Q2 sobre Q1 é a mesma coisa que 1 menos Q2 sobre Q1. Faz o MMC aqui, ó, né, e diminui que você vai ver que dá a mesma coisa do que aqui de cima, entendeu? Não chora não, meu filho. Fica tranquilo. Pode acreditar em mim. Então, só que o que acontece aqui? Ele fala que ele quer o rendimento para Carnot. Em Carnot, gente, a gente tem uma peculiaridade boa, que é a seguinte, que a gente fala que os calores das fontes frias e da fonte quente são proporcionais às temperaturas, entende? O calor da fonte quente é proporcional à temperatura da fonte quente e o calor da fonte fria é proporcional à temperatura da fonte fria, beleza? Então é o seguinte, ó. Então, já que os calores são proporcionais, diretamente proporcionais às temperaturas para Carnot, eu vou falar que o rendimento para Carnot, vai ser igual ao quê? Eu vou substituir o calor pelas temperaturas. Então vai ser 1 menos T2, que é a temperatura da fonte fria, sobre T1, que é a temperatura da fonte quente. Tranquilo? Então é isso. Eu vou ter que Q2 sobre Q1 vai ser igual a T2 sobre T1. Isso quando eu estou falando de Carnot. Beleza, gente? Isso só vale para Carnot. Se for qualquer outro tipo de ciclo, não vale isso. Isso aqui, ó, eu vou falar que Q2 sobre Q1 é igual a T2 sobre T1, só vale para Carnot, beleza? Aí o que acontece agora? Agora é só jogar os valores. Ah, outra coisa muito importante é, ele não te deu, né? Ele te deu a temperatura em Celsius. Você pode usar a temperatura em Celsius? Não, você não pode usar a temperatura em Celsius. Então ele te fala que T1, que é o calor da fonte quente, lembrando, a temperatura da fonte quente, né? Ela sempre vai ser maior do que a temperatura da fonte fria, né, gente? Não tem como a temperatura da fonte fria ser maior do que a temperatura da fonte quente. Senão, né, inverte. Então, assim, a temperatura da fonte quente é maior do que a temperatura da fonte fria. A temperatura da fonte quente, a gente fala que é 227 graus Celsius. Só que você não pode trabalhar em graus Celsius. Você tem que trabalhar em Kelvin. Para passar de graus Celsius para Kelvin, o que eu faço? Somo 273. Lembra disso? Somo 273. Então, a temperatura da fonte quente em graus Celsius é 227. Então vai ser, ó, 200. Nossa, que dois foi isso? Então vai ser, ó, 227 mais 273. Então eu vou ter que T1 vai ser igual a 500 Kelvin. Beleza? E o T2? É a mesma coisa, né? Só que T2, ele fala aí que é menos 73 graus Celsius. Então vai ficar, ó, menos
73 graus Celsius mais 273. Isso daqui é igual a 200 Kelvin. Beleza? Então agora já tem a temperatura em Kelvin, já tem aqui, já sei quanto vale o rendimento para Carnot. É só jogar na formulinha e fazer a continha. Vamos lá, ó. Vai ficar o seguinte, então meu rendimento para Carnot, meu rendimento aí, ó, para Carnot vai ser o seguinte, vai ser igual a 1 menos o T1, o T2, que é 200, sobre o T1, que é 500. Então isso aqui, 200 sobre 500, gente, dá 0,4. Então eu vou ter o seguinte, ó, vai ficar 1 menos 0,4, 1 menos 0,4 igual a 0,6. Então meu rendimento para Carnot, deixa eu abaixar aqui, meu rendimento para Carnot, 0,6 em porcentagem é a mesma coisa que 60%. Beleza ou não beleza? Tranquilo, gente? 60% é igual a 0,6, tá? Pessoal aí que não sabe percentagem, né? Não é porcentagem, percentagem. Dá uma olhadinha lá no Descomplica. Também tem módulo gravado sobre percentagem. Então dá uma olhadinha lá, ó. Que 0,6 é a mesma coisa que 60%. Tranquilão, matemáticazinha aí, ó. De boa, né? Acho que o mais complicado aqui é dividir 200 por 500. Mas tranquilo. Certo? Primeira questão, então, fechou. Rendimento de 60%. Uma coisa muito importante é, o rendimento é sempre menor que 100%. Eu nunca consigo atingir rendimento de 100%. Porque se eu atingisse o rendimento de 100%, qualquer máquina, se atingisse o rendimento de 100%, eu ia conseguir pegar todo o calor da fonte quente e transformar em trabalho. E eu não consigo isso. O sistema sempre perde um pouco de energia. Sempre. O sistema sempre perde um pouco de energia. Eu nunca consigo pegar todo o calor, né, da fonte quente e transformar em trabalho. Sempre vai haver uma perda de energia. Então meu rendimento nunca vai ser de 100%. Meu rendimento nunca vai ser de 100%, beleza? Então é isso, gente. Muito cuidado com isso, certo? Muito cuidado com isso, porque se você pega aqui, faz a conta do rendimento e acha mais do que 1, e acha maior do que 1, ou acha 1, tá errado. Refaz a sua conta que tu fez alguma coisa errada aí, beleza? Porque o rendimento sempre tem que dar abaixo de 100%. Tem muita gente que acha que o rendimento de Carnot é o rendimento de 100%. Não. O rendimento de Carnot, né, a máquina de Carnot, o ciclo de Carnot, é o maior rendimento que eu posso ter. É o maior rendimento que minha máquina pode ter. Entende isso? Então, o ciclo de Carnot é um ciclo utópico, onde, assim, a gente não consegue fazer ele, mas é o maior rendimento que minha máquina pode ter. Ela fala assim, Vitor, se é um ciclo utópico e ninguém consegue fazer ele, por que de acha a gente estuda isso? Gente, pelo simples fato do seguinte, ó. Por exemplo, eu quero ficar rico. Mari, vamos ficar rico, Mari. Vamos construir uma máquina. Vamos construir para ficar rico. Vamos. Uma máquina que faz o quê, Mari? Pra ficar rico? Dinheiro. Uma máquina que faz dinheiro. Ó, nossa, ela vai logo ali na fonte, ó. Uma máquina que faz dinheiro. Vamos lá, uma máquina que faz dinheiro. Não, a máquina faz dinheiro é um exemplo ruim, mas você vai estragar meu exemplo aqui. Pô, quem fazer dinheiro nunca vai dar prejuízo. Coca-Cola. Que faz refrigerante. Que faz refrigerante. Pô, propaganda aqui é. Que faz refrigerante. Uma máquina que faz refrigerante, beleza? Aí vai ser uma máquina térmica que faz refrigerante. Aí acontece, eu vou lá construir minha máquina que faz refrigerante. Aí eu quero saber o quanto ela vai me render. Aí o que eu vou fazer, gente? Eu vou calcular o rendimento dela em Carnot. Aí vamos supor que eu ache o rendimento dela em Carnot de 5%. Essa máquina trabalhando no ciclo de Carnot, ela me rende 5%. Vale a pena construir essa máquina? Porque vamos pensar, Carnot é o maior rendimento que eu posso ter, é o maior rendimento que a máquina pode ter. E ele é um rendimento utópico. Então o rendimento da máquina real, o rendimento real da máquina, sempre vai ser abaixo do rendimento de Carnot. Então se no Carnot ele rende 5%, amigo, no real ele deve render uns 2%. Vale a pena? Eu vou ficar rico fazendo uma máquina de refrigerante que o rendimento era 2%, eu vou gastar muito mais energia do que essa máquina vai me dar de refrigerante. Então não vamos ficar ricos, Mari. Desculpa,
mas vamos ter que trabalhar aí, ó, 8h50 da noite. Não é verdade? Vamos... É isso aí, gente, é isso aí. Mas vamos lá, tá tranquilo? Beleza, vamos pra segunda questão. Segunda questão, enquanto eu apago o quadro, vai subir aí o... Lower third. Lower third. Ah, tira print, né? Tira print, pá. Vê aí, ó. Tirou o print. Foi. Resolução, vamos apagar. Vamos apagar. Inara, 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 inara. Sua boca é uma por onde quero navegar. E no meu colo tira, onde eu tenho gostoso de provar. Cada vez mais quero beijar. Oh, que isso, hein? Vamos lá, segunda questão. Ó. Segunda questão é uma questão aí teórica, mas vamos lá. Assinale as proposições corretas a respeito do ciclo de Carnot. Esse daí é o tipo de questão onde você vai pegando as alternativas certas, vai vendo o número delas e soma as alternativas certas, beleza? Primeira alternativa. Por ser ideal e imaginária, a máquina proposta por Carnot contraria a segunda lei da termodinâmica. Não, isso é mentira, beleza? A máquina de Carnot, a máquina proposta por Carnot, ela é utópica porque a gente não consegue construir uma máquina trabalhando nas condições que Carnot propõe. Por exemplo, a máquina que Carnot propõe, ela trabalha com as seguintes condições. Ela trabalha duas partes do ciclo são isotérmicos e duas partes do ciclo são adiabáticos. Então, assim, não dá para construir uma máquina onde duas partes do ciclo sejam isotérmicas e duas partes sejam adiabáticas. Por isso, é um ciclo utópico, beleza? Mas ele não viola a segunda lei da termodinâmica. E a segunda lei da termodinâmica diz o quê? Exatamente isso. Que não conseguimos ter o rendimento de 100%. Sempre vai haver uma perda de energia. É isso que a segunda lei da termodinâmica me diz. Que sempre vai haver uma perda de energia. Então, Carnot também não consegue ter 100%. Carnot não viola a segunda lei da termodinâmica, beleza? Não viola, gente. 2. Nenhuma máquina térmica que opere entre duas determinadas fontes, as temperaturas T1 e T2, pode ter rendimento maior do que uma máquina de Carnot operando entre essas mesmas fontes. Sim, lembra que eu falei que o rendimento para Carnot vai ser sempre o maior, é um rendimento tópico, mas sempre vai ser o maior rendimento, logo a 2 está correta. Então vamos botar aqui, ó, 2 está correta. Então vai ser 2 mais alguma coisa, vamos ver. 4. Uma máquina térmica operando seguindo o ciclo de Carnot entre uma fonte quente e uma fonte fria apresenta um rendimento igual a 100%. Isto é, todo o calor ela fornecida é transformado em trabalho. Não, já falei isso, já acho que deve ser a 8ª vez que eu vou falar disso. Não. Eu não consigo ter um rendimento de 100% nunca, jamais, beleza? 8. O rendimento da máquina de Carnot depende apenas das temperaturas da fonte quente e da fonte fria. Sim, foi quando a gente fez lá na questão 1, lembra? Na questão que a gente fez, pegou, foi para calcular o rendimento, vimos que o rendimento para Carnot só vai depender ali da temperatura da fonte fria e da temperatura da fonte quente. Então, ó, a opção aí 8 tá certa. Então vai ser 2 mais 8, beleza? Vamos ver se tem mais alguma coisa. O ciclo de Carnot consiste em duas transformações adiabáticas alternadas com duas transformações isotérmicas. É isso aí. Esse é o ciclo de Carnot. Para quem não viu ainda o ciclo de Carnot, quem não sabe do que a gente está falando, tá perdendo tempo. Ó. Hoje é que dia, Mário? Hoje é dia 21, né? Hoje é dia 21/7 e você vai falar para mim que você não sabe ainda o que é ciclo de Carnot. Amigo, tá perdendo tempo, amiguinho. Vai lá, assina lá, ó, salve os pandas e se salve. Se salve, salve os pandas, vamos salvar aí um monte de gente aí, ó. Seja herói por um dia. Seja herói por um dia, assina lá, se salva, assiste lá, ciclo de Carnot, que você tá precisando. Então a 16 aí tá certa também. Logo, 2 mais 8 mais 16 é o famoso, né, 26, beleza? Então aí resposta 26. É só você somar todas as alternativas corretas. Tranquilo, tranquilo, Mari? Como é que estamos aí, Mari? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá de boa? O pessoal não tá reclamando não? O pessoal tá tranquilo assim? Pá? Tá tranquilo? Estão falando o que? Curioso, por que o pessoal tá falando? O pessoal tá falando nada? Estão assistindo? Estão concentrados? Estamos bem concentrados. Bonito. Teve gente falando que odeia física, Ah, mas teve gente que tava falando... Não, teve gente falando que odeia física. Só uma pessoa, mas só uma. O resto Não, tá... não, cara. Aí fiquei até triste, eu tava feliz antes. Agora depois desse comentário aí,
Tem uma pergunta, olha. Olha a uma pergunta, vai, fala a pergunta. Eu posso diminuir o calor da fonte quente para ter em rendimento maior? Diminuir o calor da fonte quente para ter um rendimento maior? É. Não, sabe por quê? Porque se você diminuir o calor que a fonte quente fornece, você, consequentemente, vai diminuir o trabalho que ele produz. Lembra? Para calcular o trabalho de uma máquina térmica, como é que eu calculo o trabalho de uma máquina térmica? Ó, o trabalho, né, ele vai ser igual a Q1 menos Q2. Então, se eu diminuo o Q1, eu estou diminuindo o trabalho também. Então, assim, e o rendimento a gente sabe que é o útil, que é o trabalho, sobre o total, que é o Q1. Então, não vou conseguir ter um rendimento... não vou conseguir ter um rendimento, oh meu Deus, maior, diminuindo o calor da fonte quente, não. Beleza? Não vou. Tranquilo? Era só isso? Tem gente pedindo pra você falar sobre a geladeira e o processo. Eu vou falar. Tem questão de geladeira aí, uma questão do Enem. Acho que é questão agora a gente 4. falando que pra você não ficar chateado, que até gosta de física. Não, até tá gosta explicando muito bem. Hã? Estão falando que tá explicando bem. Até gosto de muito de física. Tem gente que manda física coraçãozinho também. Você tá falando das pessoas... Até gosto muito de física. É tipo assim, Vitor, é tipo assim, né? Vamos falar aí, tu tá falando que tá triste. Não, fiquei triste de verdade. Não sei se dá pra focar, dá pra ver meu olho com lágrimas. Tá cobrindo, tá muito fora de foco. Pô, mas tu consegue focar aqui, hein? No meu olho. Foca aqui no meu olho. Foca aqui no meu olho, foca aqui no meu olho aqui, ó. Foca em mim! Como é que eu não consigo imitar ele? Foca no meu olho aqui, ó. Ó, tirar até o óculos. Foca no meu olho aqui, as olheiras. Tá vendo as olheiras, gente? Ó, focou no meu olho? Ó, gente, vocês estão vendo aqui, ó. Lágrimas. São lágrimas de tristeza. Ó. Que isso. Deixa eu botar uma coisa no microfone. Ó. Que isso, cara. No dente agora. Moleque. Beleza, Mari. Agora foca aqui de novo. Foca em mim. Foca. Como é que imita ele? Foca em mim. Não consigo imitar. Como é aquele cara da televisão? Foca em mim. Foca em mim. Não consigo. Mas vamos lá. Vamos pra questão 3. Questão 3. Vamos na questão 3. A gente vai chegar na geladeira. Vai chegar no ar-condicionado. Calma, que tá frio. Tá frio, não precisa se preocupar com o ar-condicionado, não precisa se preocupar com a geladeira. Beleza? Tá frio, tá um frio no Rio de Janeiro que tá impressionante. Esse frio no Rio de Janeiro, hoje pra melhorar choveu, né? Hoje pra melhorar choveu. Mas vamos lá. Gente, salve os pandas, Estão perguntando se tem que saber essas fórmulas de cor também. É bom. Nem isso nem é muita. Assim, termodinâmica tem que saber 3 fórmulas. 3, 4. Vamos botar 4 aí na termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica, beleza? Ó, pra ajudar vocês, como eu tô bonzinho hoje... Não devia estar bonzinho não, que vocês estão falando que eu dei a física, não devia estar bonzinho não. Mas vamos lá, hein? Primeira lei da termodinâmica diz o quê, ó? ΔU igual a... Eu tenho uma formulinha pra decorar o ΔU. Calor menos trabalho é igual ao ΔU. ΔU é calor menos trabalho. ΔU é importante pra chuchu. O importante é rimar com ΔU, né? Se rimar com trabalho vai dar problema, não podemos. Então é isso. Então, ó, primeira lei termodinâmica, ΔU é calor menos o trabalho, beleza? Temos a equação da máquina térmica que me diz que trabalho é igual a Q1, calor da fonte quente, menos Q2, calor da fonte fria. E temos as equações do rendimento, né? Rendimento aí vai ser trabalho sobre calor da fonte quente e eficiência. Eficiência vai ser o Q2, que é o calor da fonte fria, sobre o trabalho, beleza? Então é isso. Eficiência eu uso quando eu estou falando de máquina frigorífica. Rendimento eu uso quando eu estou falando de máquina térmica. Isso aqui eu uso quando eu estou falando de máquina térmica e máquina frigorífica. Isso aqui é a primeira lei termodinâmica que você tem que usar sempre. Aí outra muito importante também, ó, equação de Clapeyron, que é PV igual a nRT, beleza? E o U, né? O U que é igual a 3 meios de nRT. Aí fala assim, Vitor, da onde surgiu isso, Vitor? Eu nunca vi isso na minha vida, Vitor. Gente, já sabe, né? Eu tenho que repetir? Onde é que você vai ver isso aqui?
Descomplica.com.br. Descomplica.com.br. Vai lá embaixo no site, tá lá, ó. Digite aqui o código promocional. Tu vai chegar lá, salve os pandas. Chegou, salvou os pandas e se salvou, vai chegar lá, vai te estar assim, ó. Termodinâmica. Amigo, tu vai ver tudo isso aqui. Se tu não vê, pode me cobrar. Se tu não vê, pode cobrar, ó. Segue lá no Instagram, manda direct. Fala assim, Vitor, eu não vi. Vai ser amigo impossível que tu não viu. Beleza? Então é isso, gente. É isso. Então essas aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6 equaçõezinhas. Que, pô, mas isso aqui é tranquilo de gravar, hein, gente. Fez aí umas 30 questões, tu já tá gravando isso aqui. Isso aqui não tem como esquecer, não. Isso aqui é de boa. Chacal, grande Chacal. Fala, Chacal, que aqui devo a honra, Chacal. Ó, tira a print aí. Meu casaco? Por que tá com o meu casaco? Não entendi, por que tá com o meu casaco, cara? Ele é folgado. E, ó, tá rolando uma DR aí. Tá rolando, o pessoal tá se atritando aqui hoje nesse lugar, nessa empresa desde cedo. Vamos lá, terceira questão. Terceira questão diz o seguinte, ó. O esquema a seguir representa trocas de calor e realização de trabalho em uma máquina térmica. Os valores de T1 e Q2 não foram indicados, mas deverão ser calculados durante a solução desta questão. Considere os dados indicados no esquema e essa máquina, se essa máquina operasse segundo o ciclo de Carnot, a temperatura T1 da fonte quente seria em kelvins igual a... Pessoal, o que acontece aí? Ele te dá um esquema de uma máquina térmica, beleza? Te dá um esquema de uma máquina térmica onde ele te dá o Q1, que é o calor da fonte quente, te dá o trabalho e te dá o T2, que é a temperatura da fonte fria. Ele fala que essa máquina está trabalhando no ciclo de Carnot. Então, o que a gente pode saber? Ó? Ele quer saber primeiro... Vamos primeiro descobrir o Q2. Por que primeiro a gente vai descobrir o Q2? Porque ele te deu o Q1 e te deu o trabalho. E a gente sabe o seguinte, ó. A gente sabe que trabalho é igual ao quê? É igual a Q1 menos o Q2, beleza? A gente sabe que trabalho é igual a Q1 menos o Q2. O trabalho, ele falou que vale 800 joules, não é isso? Ah, outra coisa importante. Aí ele falou que o trabalho aí, ele simbolizou pela letrinha tal, tá vendo? Eu gosto de chamar de W, do work, né? Como é que é aquela música da Rihanna? Ah, então, é o work, é W. Eu não boto letra tal não, que tem aquela coisa torta lá, não gosto de fazer tal. Mas vamos lá. Então, o trabalho é 800 joules. Ah, uma coisa importante. Vitor, quando eu falo de termodinâmica, quais são as unidades que eu tenho que trabalhar? É sempre joule para energia. Energia sempre vai ser joule. Então, ó, trabalho, calor, energia interna sempre vai ser joule, beleza? E quando eu estiver falando de temperatura, é sempre em Kelvin. Temperatura sempre em Kelvin, beleza? Então, essas são as unidades. O Q1 vale 4.000. E o Q2 é que a gente quer descobrir. Normalmente, que a gente quer descobrir, a questão não dá. Passando para um lado, passando para o outro. Vamos devagar aqui, vai ficar o seguinte, ó. Menos Q2 vai ser igual a 800 menos 4.000, beleza? Então, eu vou ter que Q2 igual a 3.200 joules. 3.200 joules, beleza? Aí agora, já descobri quanto é que vale o Q2. Mas não sei se você lembra, mas eu te disse, mas não sei se você lembra, que quando eu estou falando de Carnot, eu tenho que Q2 sobre Q1 era igual ao quê? Lembra? Falei lá na primeira questão, ó. Eu tinha aqui Q2. Tá dando para enxergar aí o azul? Q2 sobre Q1 era igual a T2 sobre o T1. Lembra disso? Eu falei para você lá na primeira questão que quando eu estou falando de Carnot, as temperaturas vão ser proporcionais aos calores. Logo, Q2 sobre Q1 igual a T2 sobre T1. Eu tenho Q2? Tenho Q2. Eu tenho Q1? Tenho Q1. Eu tenho T2? Tenho T2, quer saber T1. E aí, você tem tudo, você só não tem o que você quer. Pô, aí é só a matemática, né? O Q2 é 3.200. 3.200. O Q1 é 4.000. O T2 vale 300. O T1 vale... Não sei, né? Você tem que descobrir. Gente, tem um monte de zero aqui. Tu vai cortar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Vai ficar 40 vezes 300. Então você vai ficar aqui, ó. 32 T1 vai ser igual a 12. Aí você bota 3 zeros. Muito obrigado, Mari. Então vai ficar 12.000, né?
12.000. Então o T1 vai ser igual a 12.000 dividido por 32 é o famoso 300 e... Aí, de cabeça, Mari. Toma aí, ó. Esculachei agora, hein? Agora eu esculachei. Esculachei na matemática. Será que a resposta já não tá aí? Aqui, ó. Não, tá aqui não. Ó. Tá aqui a resposta? Não tem resposta aqui não. Esculachei na matemática. Foi de cabeça. Só foi de cabeça. Beleza, gente? Tranquilo? Tira o print, tira o print. Tira o print. Alguma dúvida? Alguém tá falando alguma coisa? Algum comentário? Alguma sugestão? Alguma sugestão? Alguma... Eu sei mais devagar. Mais devagar? Tá rápido? Eu tô achando que tá devagar. Mas foi antes de você começar a escrever. Ah, beleza. Mas tá rápido? Vou devagar. Tinham perguntado também de antes, como a força atrito pode alterar... Como o quê? Como o quê? A força de atrito. Não, é brincadeira. Esse aluno descomplica? Que aí ele fica Eu não sei. Como pode alterar o quê? E caso altere, quantos por cento altera no rendimento do ciclo de Carnot? Não faço a menor ideia. Tem que ver como a força de atrito está agindo. A força de atrito é uma forma de você perder energia, né? Força de atrito é uma força dissipativa. Então, pela força de atrito, você perde energia. Agora, como que ela vai alterar na máquina térmica? Depende. Aí vai depender. Mas esquece força de atrito e termodinâmica, gente. Eu nunca vi questão de máquina térmica falando de força de atrito. Eu acho que a brincadeira de aluno descomplica aí, que a gente fica falando que tudo pergunta de atrito. Esse de atrito, esse de atrito. A gente fala, esquece atrito? Então, deve ser, não é possível. Que eu nunca vi questão de termodinâmica falando de atrito. Mas assim, atrito é uma força dissipativa. Então é uma força que você perde energia, né? Quando você passa por ela, você perde energia. Então, mas como vai acontecer uma máquina, um sistema termodinâmico com atrito? Vai depender, a questão vai ter que te falar, a questão vai ter que te mostrar dados aí para isso, beleza? Tranquilo? Aí tem aí, ó, depois da terceira questão, tem plano anual descomplica por R$12,99, tá baratinho, o patrão ficou maluco. Ô patrão aí doidou, assina lá, ó. Desça até o campo, tu vai lá, descomplica.com.br, descomplica.com.br, desceu lá, tá lá, código promocional, salve os pandas, amiguinho, salve os pandas, se salve, vire herói por um dia, e aproveite. Só até hoje, e não se esqueça, só até hoje, oi? É só até hoje, às 23h59. É só até hoje, às 23h59 e 59, né? 23h59 e 59, antes de meia-noite, é só até hoje, então, salve os pandas, se salve, vire herói por um dia, e não se esqueça de se cadastrar lá no formulário para concorrer à camisa, sorteio no final da aula. Beleza? Vamos aí à questão do Enem. Ele era aluno de Descomplica mesmo, gente, mas eu Te falei que ele era aluno de Descomplica, vai falar de força de atrito? Isso aí são essas pragas aí, aluno de... Desculpa, mentira, vocês não são pragas, vocês são fofos. Só coraçãozinho pra vocês. Esse coraçãozinho pra vocês. Mas, gente, força de atrito, eu sabia que isso era piada. Sabia? Mas vamos lá. Quarta questão, questãozinha do Enem. Pra te mostrar que isso cai no Enem. Questãozinha do Enem aí, ó. A refrigeração e o congelamento de alimentos são responsáveis por uma parte significativa do consumo de energia elétrica numa residência típica. Para diminuir as perdas térmicas de uma geladeira, podem ser tomados alguns cuidados operacionais. Aí ele vai te dar aí 3 cuidados para ver se eles te ajudam a economizar energia ou não, beleza? Então vamos lá. Primeiro cuidado é distribuir os alimentos nas prateleiras, deixando espaços vazios entre eles para que ocorra a circulação de ar frio para baixo e do quente para cima. Gente, isso se chama o quê? Isso se chama convecção, beleza? Existem 3 formas de calor. Ó. Existem três formas de você transportar calor, né? Existem 3 formas de transporte de calor. Uma é a convecção, a outra é o contato, a outra é a irradiação, beleza? Irradiação, contato e convecção. Essa que o fluido mais gelado, né? O fluido mais frio desce e o fluido mais quente sobe, isso é chamado de convecção. Convecção é a troca de temperatura devido ao movimento do fluido. Só acontece em fluidos, beleza? Então, convecção é a troca de temperatura devido ao movimento dos fluidos. Irradiação é como o Sol esquenta a gente, né? É como o Sol manda energia pra gente. É a transmissão de calor por ondas eletromagnéticas. Isso é irradiação. E contato por condução,
por condução, desculpa, não é contato não, né? A condução é quando a gente tem um corpo, né? Deixa eu pegar aqui o apagador. Quando a gente tem um corpo e a gente esquenta, por exemplo, aqui a ponta dele. Na hora que a gente está esquentando a ponta dele, vai ter uma hora que a outra ponta dele também vai ficar quente. Por quê? A gente sabe que tudo é feito de molécula. Se tudo é feito de molécula, na hora que eu estou esquentando aqui, na hora que eu boto o fogo aqui, eu estou dando energia para as moléculas aqui da ponta. Se eu estou dando energia para as moléculas aqui da ponta, elas vão fazer o quê? Elas vão ficar mais agitadas. Se elas estão mais agitadas, tem alguém do lado dela, não tem alguém do lado dela? Ela vai acabar batendo lá do lado, que vai deixar do lado mais agitada também. Se está mais agitada, vai ficar mais quente, porque a temperatura é o nível de agitação das moléculas. Então, se está mais agitada, vai ficar mais quente, beleza? Então, bateu lá do lado, ficou mais agitada, ficou mais quente. Que bateu lá do lado, que bateu lá do lado, que bateu lá do lado, assim até chegar a outra ponta, entendeu? Então, condução a forma da condução é essa, irradiação por ondas eletromagnéticas, e convecção é isso, né? É o movimento dos fluidos aí devido à diferença de temperatura, porque o fluido frio, quando ele está frio, ele fica mais denso, o fluido, quando ele está quente, ele fica menos denso. Com isso, o mais denso desce, o menos denso sobe, beleza? Isso também, isso é o quê? Isso tem a ver com hidrostática, né? Densidade. Se você ainda não sabe, vou te falar de novo. Bota o lower third aí, Mari. Bota o lower third aí. Vou te falar de novo, se você ainda não sabe, ó. Aqui, ó. Salve, expanda, se salve, amiguinho. Densidade, tem que saber isso aí, hein? Convecção, transporte de calor, beleza? Tem que saber isso aí, tem que saber, não perde tempo não, hein? Tá dando bobeira. Então, a 1 está certa. A 1 está certa. Uma forma de você economizar energia, deixar essa geladeira mais eficiente, é dando espaço aí entre os alimentos. Por isso, antigamente, as geladeiras eram feitas de grades. Hoje em dia não, né? Hoje em dia são prateleiras. É que hoje em dia a tecnologia está mais avançada, certo? Aí eles deram uma maneira aí de deixar isso mais eficiente mesmo, botando prateleira. Mas antigamente, o pessoal aí da antiga, eu já sou velhinho. Você, Mari, você chegou a pegar a geladeira com grade assim? Chegou, né? Em algum lugar que eu morei de República, sim. Então, as geladeiras eram de grade, por quê? Para permitir essa troca aí de fluido mais facilmente, beleza? Número 2. Manter as paredes do congelador com camada bem espessa de gelo para que o aumento da massa de gelo aumente a troca de calor no congelador. Não. Qualquer um aí, né, que faz serviços domésticos, sabe que quando a geladeira congela, o que você vai fazer lá? Tu vai tirar o gelo. Já fez isso já, né, velho? Já limpar a geladeira de tirar gelo da geladeira? Ou tu deixa o gelo lá mesmo? Você acha que eu vivo em que universo? Como assim, que universo? Não, tu mora sozinha. Então. Eu moro sozinha. Exatamente, mora sozinha, a pessoa tem que fazer. Não é que o pessoal mora com a mãe, depois nunca fez, né? Que é filho de mamãe, filho de papai. A mãe fala, não, meu filho. Aí ele acha que a roupa já chega pronta, né? Ele acha que a comida já nasce pronta, não é verdade? Não sabe que a geladeira, você tem que tirar o gelo da geladeira. Por quê? O gelo, ele serve como um isolante térmico. É por isso, gente, que os iglus, sabe aquela casa de gelo lá dos esquimós, né? Eles são mais quentes dentro. Porque a parede de gelo ela serve como um isolante térmico. Então não, a parede de gelo ela não facilita, né, a troca de calor. Ela dificulta. Então se sua geladeira congelar, amiguinho, tira o gelo dela, beleza? Quando você vê lá sua mãe tirando o gelo da geladeira agora, ela não sabe nem porque ela tá fazendo isso. Ela faz, mas sem saber o porquê, né? Você sabia por que você fazia? Aqui, essa Mari é da física, né? Mari é da física. Então, assim... Não da física que eu caí na pergunta do cara, né? Mas isso aí não deve ver. Mas assim, então, tu fala lá pra tua mãe, fala assim, mãe, eu aprendi lá no Descomplica, ó, que você tá tirando gelo. Sabe por quê, mãe? Porque o gelo isola termicamente, aí dificulta a troca de calor entre a geladeira e a geladeira vai ter que trabalhar mais, vai ter que gastar mais energia pra gelar, entende? Então assim, ó, fala lá com ela. Hoje a gente só tira porque não cabe mais coisa no freezer mesmo. Pô, mas pra não caber mais coisa tem muito gelo na... Nossa senhora! Mas pra não caber mais coisa no congelador, é porque tá muito gelo no teu congelador. Sim. Eu já vi gente que foi limpar o congelador pra tirar o gelo tava tão grosso que pegou quase aquela coisa de obra, tá? Começou a bater e furou a geladeira. E furou o congelador. Gente, usa secador, secador, dica aí, ó. Dicas aí, ó. Pessoal do lar, dicas aí, ó. Usa secador. Ou ventilador.
Ou ventilador. Ou ventilador, secador ou ventilador que derrete o gelo, né? Não, mas sério, já vi gente, porra, foi bater pra quebrar, quebrou o congelador, bateu, furou demais. Sem brincadeira. Eu falei, Tem pergunta. Tem pergunta? Fala aí. Oi, se estiverem me zoando, não vale. Se a densidade afeta a temperatura apenas do ar, tornando mais quente, mais leve e o frio mais pesado, ou com a água também acontece isso. Exemplo, a água gelada fica embaixo e a quente fica em cima. Não, vamos lá. Vamos lá, que a água ela é um caso especial. Mas vamos pensar o seguinte, quando eu tô mais gelado, ele é menos denso, por quê? Quando eu tô mais frio, as moléculas elas tendem a ficar mais juntas, entende? A gente vê lá em dilatação que quando a temperatura diminui, os corpos eles tendem, tem alguns corpos que não fazem isso, mas a tendência dos corpos quando a temperatura diminui é se contrair. Então se eu me contraio e continuo com a mesma massa, quer dizer que eu diminui meu volume e continuei com a mesma massa. Logo, o que eu fiz? Aumentei minha densidade. Lembra? A densidade é a massa sobre o volume? Então, se eu diminui o volume e continuei com a mesma massa, eu aumentei minha densidade. Então, é por isso que corpos frios, né, fluidos frios, a gente fala que isso acontece mais facilmente com fluido, por quê? Porque os fluidos, né, as moléculas, elas se movem mais livremente. No fluido, as moléculas se movem mais livremente. Então, esses efeitos, eles são mais perceptíveis. Nos sólidos é um pouco diferente, né? No sólido, quando você esquenta um sólido, quando você esfria um sólido, você não vê essa contração tão visível, entende? Então, assim, os fluidos não. Nos fluidos, como as moléculas estão mais livres, elas se movimentam mais livremente, essa mudança de densidade é mais nítida, entende? E quando você esquenta? Quando você esquenta, tendem a se expandir. Então, se eu me expando e continuo com a mesma massa, eu aumentei meu volume, então eu diminuí minha densidade. Se eu diminuir minha densidade, eu estou menos denso, minha tendência é subir. É assim que o balão funciona, né, gente? Vocês já viram o balão? Que é aquela coisa lá, né? Gigante, e tem um cara que ele acende aquele fogo lá. Por quê? Porque ele está esquentando o ar de dentro do balão. Porque esquentando o ar de dentro do balão, eu diminuo a densidade daquele ar e o balão sobe. É isso, quando eu quero subir mais, eu esquento mais. Quando eu quero subir mais, eu deixo ele se esfriando. Entende? É assim que funciona o balão. A água, falando da água. A água tem um caso anômalo, né? A água, gente, o gelo, ao invés de se contrair, ele se expande. Mas isso aí é devido, isso tem lá no site. Isso não é brincadeira, não é brincadeira, assim. Isso tem lá no site, a explicação bonitinha, tá? Do caso anômalo da água. Que a água, quando ela vai se congelando, ela ao invés de se contrair, ela se expande. Isso é devido à forma molecular e tal. Mas ela se expande, então é por isso que o gelo ele boia na água, entendeu? Porque ele acaba se expandindo, então já que ele se expande, a densidade dele acaba diminuindo, beleza? Mas esse é o caso anômalo da água, para quem estiver mais interessado, tem lá no site do Descomplica e dá uma pesquisada aí, beleza? Eu não vou falar muito disso não, porque é um assunto aí... Vamos para a opção número 3, né? Opção número 3 diz o seguinte, ó. Limpar o radiador, que é a grade na parte de trás, né? Periodicamente, para que a gordura e a poeira que nele se depositam não reduzam a transferência de calor para o ambiente. Sabe o radiador, aquela grade que você bota meia, bota cueca, bota calcinha para secar? Não faça isso! Sua mãe já falava, meu filho, não faz isso, você vai estragar a geladeira. Por quê, gente? É justamente naquele radiador ali, naquela grade, que a geladeira joga o calor de dentro para fora. Então, se você está botando coisas para secar ali, você está dificultando essa troca de calor. Então, o motor da geladeira vai ter que trabalhar mais para fazer essa troca de calor, gente. Então, não bota coisa para secar atrás da geladeira, beleza? Então, sim, essa número 3 é uma opção aí boa para você aumentar a eficiência da geladeira, beleza? Limpar a grade, não deixar nada obstruindo ela para que a troca de calor, né, tirar esse calor de dentro e jogar para fora, ele seja mais eficiente, beleza? Tranquilo? Então é 1 e 3 aí, gabarito letra D. Falar da 5 aí rapidinho, que já tá acabando o tempo, ainda tem que fazer o sorteio. Já tá aí, sorteio aí, tá na mão aí? Sorteio tá na mão, então daqui a pouco vamos sorteando. Você aí que se inscreveu, fica na torcida, dá aquela rezada que a gente vai sortear isso aí.
Vamos lá, questão 5 aí, a última questão. O motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é em parte liberada durante a combustão para que o aparelho possa funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada com a realização de trabalho. Isso significa dizer que há vazamento de energia de outra forma. Isso é o princípio da segunda lei da termodinâmica. Eu não consigo transformar toda a energia em trabalho. Sempre vai haver uma perda. É isso que polui o planeta, né, gente? É eu não conseguir aproveitar toda a energia do meu combustível que faz a poluição. Porque eu acabo jogando no cano de descarga lá para fora, para o ambiente. Isso acaba poluindo o planeta, certo? Esse é o princípio da segunda lei da termodinâmica. Não consigo aproveitar toda a energia. Não consigo. Isso é coisa da matéria, assim. Não dá. Não dá. Tem grupos de pesquisa tentando burlar a segunda lei da termodinâmica há muitos anos e ninguém nunca conseguiu. Então, assim, se desse, alguém já tinha conseguido. Beleza? Mas ainda ninguém conseguiu, né? Ainda não achamos tecnologia suficiente para isso. Tem um lance que, para você conseguir aproveitar, ter esse rendimento aí de 100%, você teria que chegar ao zero absoluto. Só que o zero absoluto é inatingível. Também é uma característica da matéria. O zero absoluto é inatingível, então por isso a gente não consegue ter 100% de rendimento. Mas isso é um papo mais aprofundado, um papo mais para outro momento. De acordo com o texto, essas informações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de acordo com o texto, essas informações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de liberação de calor dentro do motor ser impossível. Gente, se fosse impossível, o motor não funcionava. É exatamente isso que acontece. Você libera combustível para o motor, lá há uma combustão, há uma queima desse combustível, lá se há uma combustão, há calor ali dentro que faz o pistão subir, né? Que faz o pistão subir, então faz o pistão se movimentar e dá movimento ao carro. Então não é impossível. Se fosse impossível, o carro não andava. O motor não funcionava. Letra B, realização de trabalho pelo motor ser incontrolável. Gente, se fosse incontrolável, tu não ia conseguir controlar seu carro. Pensa nisso. Se a realização de trabalho pelo carro fosse incontrolável, tu não ia conseguir acelerar. O carro ia acelerar sozinho, ia frear sozinho, tu não ia conseguir controlar o carro. E não é assim que funciona, né, gente? Conversão integral de calor em trabalho ser impossível. Sim, é isso, né? Conversão de integral de calor em trabalho ser impossível. Princípio da segunda lei da termodinâmica, certo? Letra D, transformação de energia térmica em cinética é impossível. Claro que não, né? Você pega a energia da queima do combustível, a energia térmica da queima do combustível e transforma em energia de movimento para o carro, que é energia cinética para o carro. Então, lógico que não é impossível. Se não fosse possível, o carro não andava, mais uma vez. E é a utilização de energia potencial do combustível ser incontrolável. De novo, se fosse incontrolável, você não ia conseguir controlar o carro. E sim, você consegue. Você joga mais combustível para o motor quando você precisa de mais potência. No carro, você joga menos quando você precisa de menos potência. Então, sim, esse controle do gasto de energia aí, né, da queima do combustível, você tem. Você não vê, mas você tem. Certo? Tranquilo, Mário? Últimas considerações para a gente fazer o sorteio. Alguém tá falando alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Não. E aí? De boa? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Deixa eu ver aqui se tem alguém aqui pra mandar beijo. Deixa eu ver se tem alguém pra mandar beijo. Pode fazer sorteio? Como é que vai funcionar o sorteio? Eu vou escolher um número, né? Eu vou te dar uma opção, uma gama de números. Eu vou escolher um número. Ih, tem gente aqui, hein, pra mandar beijo, hein? Tem gente aqui pra mandar beijo, ó. Caraca, tem muita gente pra mandar beijo. Vamos lá, mandar beijo pra essa galera aqui que tá seguindo. Mas fala o número aí pra sortear. Fala o número pra sortear aí. Um número de 2 a 467. O número de 2 a 467? Isso. Eu vou escolher o número... 375. Olha aí, ó. Você 375, ó. Quem foi que ganhou, Mari? Pode falar quem ganhou? Pode falar, né? Quem foi que ganhou a bolsa? Quem? Beatriz Soares. Beatriz Soares, Bia! Você, 375. Agradece a questão, hein? Agradece. Coisa do destino. Beatriz Soares, a gente vai entrar em contato com você. Não se desespere. A gente vai entrar em contato com você. Olha seu e-mail. Pelo e-mail. Pelo e-mail. O e-mail que você preencheu lá no formulário. Então, olha seu e-mail lá no formulário. A gente vai entrar em contato com você para te mandar essa linda blusa. Rala concorrente para você arrasar na night. Arrasar na night aí, ó.
Não sei de onde você é, mas vai arrasar na night com esse pretinho básico. Esse pretinho básico, Bia. Vamos mandar beijo. Vou mandar beijo, deixa eu mandar beijo aqui, ó. Beijos pra Fátima, do Rio Grande do Norte. Beijo. Meu Deus, tem muita gente. Beijo pra Liege, Karina. Beijo, Liege. Beijo pra Sui. Beijo pra Sui. Ah, Ju, se você estiver assistindo, Ju. Beijo pra você também, Ju. A Ju. Vamos lá, caraca, tem muita gente aqui. Beijo pra Mônica Jamile. É Mônica Jamile? Não dá pra abrir de todo mundo, não vai dar tempo. Beijo pra Giovana. Beijo pra Maria Alice. Beijo pra Laís. Beijo pra Kelly Loren. Beijo, gente, tem muita gente. Eu não tô conseguindo mandar beijo pra todo mundo. Mas beijo pro Vini Ferreira. Beijo pra Maiara Giane. Beijo pro Vini Miranda. Beijo pra Laura Santos. Beijo pra Poliana Viola. Vocês são sensacionais. Vocês são maravilhosos. Fala só o Instagram deles, em vez de ficar entrando todo mundo. Eu não tô entrando, só tô falando. Beijo pro Abreu Caio. Beijo pro Chay Moraes. Beijo pra Josiel Anselme. Beijo pra Ana Laura Farias. Beijo pro Michael Neves. Beijo pra Maiara, já mandei. Beijo pro Otton George. Beijo... Eu tô mandando beijo repetido já. Beijo pra Luísa Silva. Beijo pra Ana Godin. Beijo pra... Já mandei também. Beijo pra Maria Alice. Beijo pra Laís Barra. Beijo. Gente, olha só. Não se esqueçam. Cupom valendo até meia-noite, hein? Meia-noite não. 11h59. Salve os pandas, se salve. Vocês são maravilhosos. Vocês são lindos. Beijo pra todo mundo aí, que tem muita gente que não tá dando mesmo pra mandar beijo pra todo mundo. Mas beijo pra todo mundo. Sintam-se amados. Vou curtir foto de todo mundo, relaxa. Segue lá o Descomplica também, ó. Tem todo mundo, todos os professores. Segue lá o Descomplica, segue todo mundo, segue a gente. A Mari aqui, nossa Camera Girl. Segue lá quem quiser seguir a Mari também, ó. Marirev. Underline Marirev. Pra quem quiser ver a nossa Camera Girl que tá atrás das câmeras. Pessoal aqui do Bastidores maravilhoso que faz isso tudo funcionar. Segue lá também. Segue todo mundo. Grande beijo, grande abraço, vocês são maravilhosos. Ótimo final de semana, a gente se vê por aí. Salve os pandas, salve mundo. E salve nós, e salve todo mundo. Vamos lá, acabou, né? É isso aí, galera. Grande beijo, grande beijo. Oi?